Bem-vindo ao canal Escatológico. Como seria o plano ideal para conquistar a mente da humanidade, tornando-a escrava? Então, escrava primeiro na mente, mediante a formatação da mente, para que todos caminhassem para o mesmo precipício. Bom, a primeira coisa seria mentir acerca de Deus, como Satanás fez com Eva no jardim do Éden. Ele mentiu acerca de Deus e ela, acreditou, foi enganada. Mentir acerca da origem da humanidade. Mentir acerca do mundo, deste local onde vivemos. Então, mentir de modo a que você, ou que a humanidade, duvide dos próprios sentidos, daquilo que Deus mesmo deu para ela. Mentir também acerca da revelação. A afirmação de que existe um Deus que está assim muito distante, Já colocaram até um versículo desses. Eles mudaram em Isaías 40, 22, naquela nova tradução na linguagem de hoje. Então, quando você lê ali, dá a entender que Deus está muito distante assim da sua criação e é impossível conhecer qualquer coisa acerca dele. É mais ou menos um agnosticismo. Então, é a mentira acerca da possibilidade de Deus se revelar ao ser humano. E também mentir acerca da consumação. Mentir acerca do propósito de Deus na sua criação. E que haverá um momento, um evento culminante, que é a vinda de Jesus Cristo para renovar esta terra. Haverá novos céus e nova terra, nos quais a justiça habitará. Então, tudo isso, a mentira acerca de Deus, a mentira acerca da origem, a mentira acerca do mundo, a mentira acerca da revelação e a mentira acerca da consumação. Tudo isso leva a uma eliminação da referência acerca da realidade, ou uma transformação ou distorção da realidade. E como eles fizeram e têm feito isso? Através de ensinos que reduziram a verdade de Deus a um simples mito, e sob o pretexto de que o Evangelho é ofensivo à chamada mente moderna. Então eles resolveram demitologizar a palavra de Deus. Então temos autores que propuseram tornar o Evangelho, porque a mente humana foi formatada, então não era mais possível essa mente humana, pelas categorias agora impostas ao ser humano, impostas à cultura secular, não era mais possível eles entenderem o poder de Deus, eles entenderem a possibilidade
da intervenção de Deus no próprio mundo que ele criou. Então nós vemos aí influência de Feuerbach. Feuerbach, ele escreveu um livro, que é esse livro aqui, ó, A Essência do Cristianismo. Então, que ele reduziu Deus a uma mera projeção do sentimento humano. Então, a essência desse livro aqui é justamente isso. Ele quer explicar que Deus não passa de uma projeção de sentimentos humanos. Então, vemos que também ele foi influenciado, né? Vemos a influência de Kant, que ele desenvolveu a ideia de conceitos a priori, não derivados da experiência, e reduziu a experiência à causalidade que se encontra no sujeito. Então, podemos dizer assim que ele é o pai do subjetivismo, né? Cada um fabrica a sua própria verdade. Então, não há verdade exterior, a verdade que vem de fora, né, do sujeito. Vemos influência de Nietzsche, de Freud e Jung. Todos esses, né, isso aí é apenas uma pincelada. Porque se você for estudar esse ponto filosófico, a filosofia, né, a vã filosofia, que hoje é o substrato da cultura moderna, você vai ver a influência desses homens, né? Então, nós vivemos nessa engrenagem, né? É a engrenagem da pseudociência. Então, no fim dos tempos, haverá a reunião, né? A ciência, pseudociência, né? A religião, né? Que são aqueles rituais, né, humanos, né? Divorciados da verdade de Deus, né? Então, a ciência, essa religião que não é o evangelho, e a política, né? Tudo isso estará unido para levar o mundo, entregar o mundo e a mente desses seres humanos gado na mão daquele que vai praticar o abate, né? Que será o anticristo. Ele vai abater essas pessoas que vão adorá-lo e aí, né, ele vai fazer igual o Adolf Hitler, o Stalin, Mao Tse-tung, esses, né, adoradores de filosofias comunistas. Então, eles serão massacrados, né, de uma forma ou de outra. Então, toda essa engrenagem da pseudociência, ela é alimentada pelos jesuítas, pela maçonaria e pelos Illuminati. Olha aqui a engrenagem. Se você observar bem essa engrenagem do Rotary Club, né, a maçonaria aqui, veja, essa engrenagem se encontra em diversos locais em nosso país. Né? Muitas entradas aí de cidades brasileiras têm isso aqui. Né? Então eles dizem, olha, nós somos o sistema, nós dominamos e vocês não podem fazer nada contra a nossa engrenagem. Está aqui, ó. A engrenagem. Então essas sociedades que citei, né, jesuítas, nós já sabemos que, por estudos aí no YouTube, você pode identificar isso, que os jesuítas são aqueles que mais promovem o sistema heliocêntrico. E do meio desses caras é que surgiram a maioria, e surge, né, a maioria dos astrônomos, certo?
E isso não é mera coincidência, não. Tá? Então, olha aí. Exerça o seu poder, enquanto a sua mente não está escrava do sistema, certo? Esse sistema aí dessa pseudociência. Então, essas sociedades, mediante engano coordenado, olha a engrenagem, é uma engrenagem. Eles estão falando isso aqui para você, meu amigo. Nós temos a engrenagem, nós estamos aí para, entendeu? Massacrar você, gado. Então, mediante engano coordenado, promovem sempre o giro da roda que faz a farinha para o gado se alimentar de mentiras. Eles afirmam, por exemplo, que pensar do mesmo modo e mediante as mesmas categorias estabelecidas por eles é um sinal de sabedoria, né? O que claramente contraria as Escrituras. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui, né, sobre essa pseudo-sabedoria, né, desses caras. Né? Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6. Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, se você tem a mente formatada no sistema da pseudociência, né, ou no sistema dessa engrenagem aqui, né, se você está sendo aí vítima dos jesuítas, da maçonaria e dos Illuminati, né, os jesuítas aí, eles promovem a pseudociência, né?
A maçonaria promove a pseudo-religião, ou a mentira, né? Um falso Deus, falsos templos, né? Um falso evangelho. E os Illuminati unem tudo isso numa proposta política. Isso é muito simples, pessoal. É assim que eles fazem, é a trindade satânica, né? É isso mesmo. Então, se você não consegue compreender a verdade de Deus, porque você é um homem natural, ainda está aí, sendo o gado indo para o precipício. Então, comece a ler a palavra de Deus. Comece a abrir mão do seu ego, do teu orgulho. Porque, negue, comece a negar. Negue a si mesmo, negue as falsas condecorações, negue a bajulação. Você quer ser bajulado, quer entrar no sistema dessa pseudociência, porque eles afirmam que pensar do mesmo modo e mediante as mesmas categorias estabelecidas por eles é um sinal de sabedoria. Mas Deus diz que essa falsa sabedoria é loucura, que só leva à perdição. Certo? Está escrito na palavra. Certo? Então eles afirmam que Deus, o Deus deles, é um ser universal, que aceita todos os seres humanos como seus filhos, mesmo que estes preguem falsos evangelhos e rejeitem a Jesus Cristo como o único caminho para Deus. Então eles falam, olha, assim, não tem aquele papo lá que todos os caminhos levam a Roma, né? Então todos os caminhos levam a Deus. Não tem isso não, meu irmão. A palavra de Deus é bem clara. O único caminho para Deus é Cristo. Você pode ler lá em João 14:6. E vamos repetir mais uma vez. João 14, verso 6. Vejam só. O negócio é tão importante que nessa Bíblia aqui está até em vermelho, ó, as palavras de Jesus. Está aqui. Eu sou o caminho, disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Então, nenhum homem, nenhum ser humano vai ao Pai a não ser por Cristo. E vejam só, eles exaltam a si mesmos e promovem a pseudociência e a ficção científica, como se fosse verdade. Então vejam só, é impressionante. Tem um artigo aqui na internet que fala assim: os caras, eles estão cada vez mais arrogantes, porque essa falsa sabedoria gera arrogância, né? Vejam só, a maçonaria domina o mundo, os caras dominam, né? Então eles começam a gerar arrogância, né? Eles influenciam o mundo político, o mundo religioso, o mundo econômico. Então eles começam a criar essa farinha para o gado, né? E eles alimentam essas mentiras. Afirmam, né, essa falsa sabedoria, que a pessoa que deve se pautar por essa falsa sabedoria para receber prêmios, condecorações, reconhecimentos humanos. Enquanto isso, ele vai perdendo a alma, a vida e vai cair no precipício, no fogo do inferno, né? Mas vai cantando e pulando, né? Vai sambando, é isso mesmo. Então vejam só, isso aqui é impressionante. Eles estão perdendo totalmente o decoro e estão falando mentiras e dizendo, né, afirmando que essas coisas são verdadeiras, né?
Cientistas alertam contra mensagens maliciosas de alienígenas. Primeira coisa, esses caras aqui, né? Se é que isso é verdade, mas deve ser sim. Postado em 17 de fevereiro de 2018 em Astronomia, Espaço. É um site aqui, meiobit.com. Então, esses caras não podem jamais serem chamados cientistas, né? Então, esses sujeitos aqui, né, não podem ser cientistas, né? Os caras acreditam em ET. Por quê? Porque eles não possuem, né, a sabedoria da palavra de Deus. Então, eles estão totalmente enganados. Então, vejam só. Em relação a alienígenas, existem duas correntes filosóficas principais. Vejam só, há correntes filosóficas a respeito dessa mentira. Uma das correntes, defende que qualquer raça que tenha evoluído, vejam só, a evolução, como um substrato da crença nessa palhaçada, né? Uma defende que qualquer raça que tenha evoluído a ponto de dominar viagens interestelares. Vejam só, os caras estão no mundo de Star Trek, pessoal. É impressionante. Estão ensinando isso como verdade? Por incrível que pareça, né? A que ponto chegamos? Seja através de dobras espaciais. Cara, isso aqui é o Gene Roddenberry, né? Dobras espaciais. Olha a pseudociência, olha a ficção científica aqui. Naves multigeração ou micose. Micose? Não entendi isso não. Ou micose. Como em Star Trek Discovery, é por natureza pacífica. Então esses aí que eles, né, fazem viagens espaciais interestelares, multiversos, universos, né? Os caras acreditam nisso. Fenda espacial, buraco de minhoca, buraco negro. Os caras acreditam mesmo, né? Então, esses aí que fazem viagens interestelares por dobras espaciais, naves multigeração ou micose. Vai ver que dá uma coceira lá no cara, ele se coça e já aparece em outro universo. Então, esses são pacíficos. O argumento, vejam só, há até mesmo um argumento científico. O argumento é que raças belicosas e violentas como a nossa teriam se autodestruído antes. Outra corrente diz que aliens, ou aliens, como os de Independence Day, podem ser uma realidade, vagando atrás de recursos de outras civilizações. E a gente ainda tem que perder tempo lendo a palhaçada dessa, mas vamos lá. Agora alguns cientistas, ainda chamo os caras de cientistas, publicaram um trabalho onde alertam que mensagens de raças alienígenas podem não ser tão inócuas quanto imaginamos. A imagem do alienígena que vem à Terra trazendo mensagem de paz e esperança e que resolve todos os nossos problemas é uma mera variação do arquétipo do Messias. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Eles querem dizer que a realidade da vinda de Cristo tem a ver com arquétipos. Isso aí é uma linguagem usada por Jung. São arquétipos. É aquilo que está no inconsciente coletivo da humanidade, que procura um Salvador. Então, é aquele negócio, né, que tem a ver com a influência de Feuerbach, que reduz Deus a uma mera projeção do sentimento humano. Então vejam só, a imagem do alienígena que vem à Terra trazendo mensagem de paz, esperança e que resolve todos os nossos problemas
é uma mera variação do arquétipo do Messias. Então vejam só, isso aqui eles querem fazer uma junção do alienígena com o anticristo. Quando vier o arrebatamento da igreja, porque nós cremos assim, e por estudos que fizemos, acreditamos que o evento arrebatamento será utilizado por essa pseudociência de modo a afirmar que fomos tragados ou abduzidos, e que o anticristo, ele na verdade será vai ser um ser de outro planeta, que vai vir justamente sob o signo do arquétipo do Messias. Então eles estão fazendo isso, estão formatando você, gado, para que receba o anticristo como o salvador alienígena. Então por isso, eles dizem que é o mais popular. Mas visto que nossa experiência com espécies inteligentes se resume a uma, ainda assim há quem ache esse número otimista, não há como saber. Ficou meio confuso esse texto aqui. A hipótese dos dois cientistas é que uma raça alienígena enviando mensagens para o cosmos, calceira, pode não ter a melhor das intenções. Isso já foi teorizado na ficção científica. Não, isso foi teorizado na pseudociência, que é ficção científica, meu amigo. Vocês estão jogando a farinha para o gado, O gado está aqui, ó. Dizemos que o cosmos é infinito em recursos, mas quando você tem um império galáctico para tomar conta, ele não é tão infinito assim. Talvez civilizações mais antigas trabalhem como jardineiros, evitando que ervas daninhas surjam de tempos em tempos. Em vez de esperar alguns milhões de anos e ter que lidar com uma civilização concorrente, pode ser melhor mandar instruções para um gerador perpétuo, que na verdade é uma bomba de ponto zero. E pronto, problema resolvido. Vejam só que o texto nos mostra, de certa forma, até mesmo um modelo de escatologia. No trabalho apresentado são ventiladas duas hipóteses. Mensagens maliciosas podem ser enviadas para provocar caos, como: humanos, seu sol entrará em nova em 5 anos. Ou então, isso jogaria a civilização no caos, provocando sua autodestruição, ou atrasando-a milhares de anos, dando mais tempo para o inevitável meteoro que acaba com todo mundo que não tem o programa espacial. Então vejam só, eles jogam essa mentira para o gado, e o gado se volta então para as agências espaciais, porque elas têm que desenvolver um programa espacial para a colonização de novos mundos. Bom, então vejam só a que ponto chegou essa pseudociência, Mas os ETs, vocês devem saber, esse negócio de ET, os chamados extraterrestres, não passam de demônios. Vejam só, quando eu estudava no 2º grau, eu conheci uma moça lá, e ela era envolvida com ufologia. Naquela época eu já estava bem envolvido com o evangelho, tinha me convertido e tal. E ela era envolvida com ufologia. E teve um congresso de ufologia, creio que aqui em Brasília naquela época. E ela foi para lá. E tempos depois, lá na igreja, onde eu frequentava na época, apareceu uma família que deu seu testemunho, que virou um livro. Um testemunho
do engano que sofreram na mão de Satanás por se embrenharem no caminho da ufologia. E quem era a filha? Né? Eram dois filhos, um casal. E quem era a filha, né, dessa família? Quem era a filha dessa família? Essa colega do segundo grau. E aí tem esse livro, vejam só, que a mãe dela escreveu, que é a vida e a segunda morte. Isso aqui conta experiências. É um livro antigo que conta como ela se libertou das garras da ufologia. Vou ler uma parte aqui para vocês. A apresentação do livro. Marisa Freitas de Cabral Fagundes, autora deste precioso livro, é advogada de direitos autorais. Vejam que não é uma pessoa, né, com baixa, podemos dizer, com baixa intelectualidade, né? E sempre teve uma vida privilegiada em muitos aspectos. Todavia, jamais gozara paz no coração, a despeito de uma grande fome de Deus sentida no mais profundo de sua alma. Com este anelo, passou a buscar de todas as formas que lhe pareciam as melhores uma experiência espiritual, palmilhando caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Peregrinou pelo espiritismo nos mais variados níveis, dado a influência dos pais que eram espíritas, chegando à ufologia, para se comunicar com seres extraterrestres, juntamente com sua família. Após as manifestações de Satanás, através de imagens as mais encantadoras, pois ele se transforma em anjo de luz, chegou o momento de subjugar sua mente, seu coração e seu próprio físico, fazendo-a permanecer na cama quase sem vida por 40 dias. Marisa foi despertada para seguir a Jesus Cristo de maneira singular, ouvindo apenas um versículo da Bíblia num culto pagão. Vejam só como Deus faz as coisas, né? Usa até um pagão para levar pessoas, trazer pessoas, chamar pessoas a si, né? Daí em diante, passou a ler assiduamente a palavra de Deus. Sua libertação, porém, só veio depois de uma luta titânica entre o poder das trevas e o poder de Deus, pois maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Este livro é um relato atraente da conversão de Marisa e de sua família a Cristo. Seu fundamento sólido na Escritura e o equilíbrio com que foi escrito o recomendam a todo leitor que se propõe a levar a sério seu compromisso com Jesus. Continuo orando com uma enorme esperança no coração de que este pequeno livro será uma ferramenta de grande valor nas mãos de Deus para a libertação e crescimento espiritual de muitas pessoas. Vamos divulgá-lo? Reverendo Adail Carvalho Sandoval. Bom, estamos divulgando, né? Isso aqui você pode comprar no sebo, se você quiser. É um livro esgotado. Eu tinha o original, assinado pela autora, autografado, mas sumiu. Então eu comprei de novo, aqui para falar dele no canal. E ele fala aqui, mergulhando nas trevas. Tudo começou em fins de 1979, quando eu e minha família participamos de um congresso de ufologia que se realizou em Brasília. Então aqui a nossa colega, né, fazendo menção dela. Minha filha de 15 anos sempre se interessou por ocultismo. Seguidamente estava às voltas com a revista Planeta. E até compôs música em homenagem aos discos voadores. Certa vez ela pintou na vidraça do quarto dela alguns ufos, tão atraída se sentia pelo assunto. Vejam como Satanás faz, né? Que aí
era uma mente formatada pela pseudociência, né, relatividade, viagens interestelares, blá, 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 blu, 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 né? E aí ela foi sendo atraída para essa mentira. A televisão estava dando muita ênfase ao tema e até entrevistando pessoas que teriam viajado nos tais discos, né? Bom, aí ela vai contando a história. Uma coisa bem interessante é que os homenzinhos, eles começaram a ver até mesmo extraterrenos. E esses caras, né, esses demônios, os demônios, eles exigiram que eles se tornassem, vejam só, vegetarianos. Né? Muito cuidado aí com esse negócio de veganismo, né? Vegano, vegetarianismo, né? A palavra de Deus já alerta a respeito disso, daqueles que proíbem alimentos, porque é uma doutrina de demônios, né? Então vejam só, o livro é muito interessante mesmo. Aí ela conta a história de como se libertou da mentira da ufologia. Aqui esse livro, pela experiência dela, comparando com a palavra de Deus, não tem como não afirmar que ETs são demônios. Bom, Galileu mesmo, ele era um maçom. Galileu era um adorador do Sol e foi ele que propôs o heliocentrismo para a assim chamada mente moderna. Essa aclamada revolução científica, na verdade, deriva, ele não foi original, porque isso deriva da religião pagã dos antigos sumérios, que eles adoravam os céus, o mar, o erotismo, a fertilidade, adoravam todas as coisas criadas, menos Deus, né? Bom, mas qual a implicação para você cristão, para você que se diz crente na palavra, né, que acredita na pseudociência? Então você se diz um seguidor de Cristo, mas crê na pseudociência. Qual a implicação, meu amigo, disso? Primeira coisa, você não tem mais referência. A segunda coisa, a Bíblia se tornou um mito. A Bíblia é apenas um mito para você. Nas partes principais, nos fundamentos da fé, a palavra não passa de mito. E você às vezes nem sabe disso. Mas porque você já se entregou às mentiras da maçonaria, dos jesuítas e dos Illuminati. Dos jesuítas, você já se entregou à pseudociência, à formatação, à criação de um universo mentiroso. A maçonaria, né, você agora crê no falso evangelho, né, que quer unir a pseudociência à mensagem de Cristo. Né, falso evangelho. E o Illuminati, né, que você será um futuro adorador do anticristo, né, mesmo se achando, né, um cristão fervoroso. Então, eles mesmos, né, esses pseudo-intelectuais, eles geram os elementos para o descrédito da palavra de Deus, para depois proporem a demitologização da verdade de Deus, pois pelos seus novos critérios agora, a palavra não passa de mitologia.
Bom, e por que você perde a referência? Por que você perde a referência? Ao crer nesse sistema heliocêntrico. Bom, aí voltamos aqui ao livro de Wolfgang Smith, A Sabedoria da Antiga Cosmologia. Bom, simplesmente é o seguinte, ele fala aqui, a suposta revolução científica, né, que ela se arroga portadora da verdade, ela se impõe irresistivelmente sobre a inteligência. Quer dizer, eles querem controlar a sua mente, né, assediando-a em seu íntimo. Aí você, né, que está aí dentro do sistema heliocêntrico, e se você começa a contestar, o que acontece? Um monte de gado, né, bezerrinho aí, né, eles começam a instigar você. Então, começam a defenestrar a sua pessoa. Começam a jogar impropérios sobre você. Começam a te chamar de doido, né? Porque eles são gado. Então o gado começa, né, a querer que você não saia do rebanho, né? Você permaneça com eles. Não vamos pular, vamos ser abatidos em conjunto, irmão. Para com isso. Não navegue contra a correnteza, né? Vamos cair no precipício lá. Na Cataratas do Iguaçu tá vindo aí, vamos cair lá embaixo. Lá no, né? Vamos cair. Vamos aí nos arrebentar nas pedras lá embaixo, todo mundo junto e bem feliz. Então, se você começa a ir contra esse sistema, você vai sofrer esse tipo de perseguição, né? Se você não aceitar esse assédio constante dessa falsa ciência que colocaram, né, no currículo escolar. A renúncia integral. Então você começa a renunciar integralmente à cosmologia que você pode depreender ou entender a partir do estudo das Escrituras. Então ele fala aqui, o pensamento cristão se comprometeu de modo geral, né, com uma opção de abandonar as representações cosmológicas através das quais a sua fé se expressa. Então, em geral, né, o que aconteceu? Com a formatação da mente, né, do gado, então, grande parte dos cristãos, daqueles que creem na palavra, abdicaram da verdade bíblica para tentar conciliar a verdade das Escrituras com a pseudociência. Então eles se tornaram esquizofrênicos. Porque ao mesmo tempo em que querem crer na palavra, porque você só pode crer nisto aqui literalmente. Não pode fazer concessão, né? Você não vai fazer concessão. Se você fizer, você vai se tornar um esquizofrênico. Vai querer afirmar, por exemplo, que os anjos, né, você vai querer dizer que a visão de Ezequiel, né, que essa visão de Ezequiel, olhei e eis que o redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem, e um fogo se revolvendo, um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar que saía do meio do fogo, né? Então, vai querer dizer que essas visões de Deus foram, na verdade, de discos voadores, como aquele filme Presságio, né? Sugere. Bom, é isso. Aí você vai querer dizer que os anjos são aí criaturas que navegam em discos voadores. Bom, se desprezarmos essas formas
quer dizer, se desprezamos a cosmologia ensinada nas Escrituras, de que estamos aqui num sistema fechado, não é? Que estamos aqui protegidos por um domo, que somos a única espécie, né, com a qual Deus se importa, né, que somos a coroa da criação de Deus, né? Se desprezarmos essas formas, o que nos restará de nossa fé? O que resta da sua fé, cristão? Se você comunga com a maçonaria, se você comunga com os jesuítas, esses astrônomos de Araque, se você comunga com os Illuminati, se você faz parte do mundo da pseudociência, do falso evangelho e do mundo da união política entre eles, né? As Escrituras nos contam, vejam só, que ele fala, que os apóstolos viram Cristo elevar-se da terra e desaparecer entre as nuvens, enquanto a ciência galileana atesta que o espaço é infinito em suas dimensões e que a ele não se aplicam as referências de alto e baixo, donde aquela ascensão de Cristo aos céus, mesmo que supostamente possível, vejam só, não tem qualquer significado. Então, se você crê nisso, nessa pseudociência, você quer ser um cientista, você está abrindo mão da verdade da palavra de Deus. Então, o que nos resta, ele diz aqui, portanto, o que nos resta é enxergar essa narrativa, a narrativa da ascensão de Cristo e de sua volta também, não é? Como uma ficção simbólica, por meio da qual as comunidades cristãs primitivas, que eram os ignorantes, né, segundo o pensamento desses pregadores do falso evangelho, né, buscavam expressar sua fé no Jesus Cristo desaparecido. Então é o seguinte, se você crê nessa falsa ciência e você é cristão, você quer crer também na palavra de Deus, olha, Jesus não subiu aos céus não, viu? Ele desapareceu. Ele desapareceu em um portal dimensional. Aqui, ó. Portal dimensional, o portal aqui dos Illuminati, ó. Ó, portal de... Isso aqui também, ó. Muita gente que faz isso assim, ó, às vezes, né? Maçom, né? São cheios de gestos, como diz lá na palavra de Deus, né? Cheio de gestos, né? O ímpio pisca, faz aquilo, né? Cheio de impiedade, né? Pesquisem isso aí. Então, eles devem, se ele não é mais visível, é porque subiu aos céus. Então aqui, né, virou apenas uma ficção simbólica, a ascensão. E se Jesus não é mais visível, é porque subiu aos céus. Em sequência à obra de Rudolf Bultmann, a maior parte dos exegetas católicos e protestantes adotou essa solução, né? Rudolf Bultmann. Bom, Rudolf Bultmann foi um teólogo alemão que ele propôs a demitologização ou desmitologização das escrituras. É justamente aquilo, né? Ele foi, então, um sujeito que acreditava em todos esses pressupostos que nós mostramos aqui, né? Então, através da infiltração da pseudociência, eles mentem acerca de Deus, mentem acerca da origem, mentem acerca do mundo, mentem acerca da revelação e mentem também acerca da consumação. Porque o processo de desmitologização envolve compreender
que essa apresentação cosmológica da palavra de Deus é de fato apenas uma linguagem simbólica, ou em outras palavras, mera ficção. A transposição do mitológico para o simbólico é a essência dessa hermenêutica, que permite que um crente moderno que vive simultaneamente em dois universos incompatíveis, o da Bíblia e o da ciência galileana, evite uma esquizofrenia cultural. Mas a que preço? Então é isso, meu amigo. Oro aqui, peço a Deus para que você tenha os olhos abertos e deixe de ser escravo dessa engrenagem que sabemos que não é de Deus. Que você deixe de ser gado, caminhando para o abatedouro dessa nova ordem mundial satânica. Que Deus nos abençoe. Fica a dica.